Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão, Brasileirão 2019, 28ª rodada. A partir dessa faltam 10. Contagem regressiva para o término do Brasileirão. Domingo com 5 jogos, sábado tivemos 5 jogos, com apenas uma vitória, a vitória do Internacional fora de casa sobre o Bahia. Vasco e Ceará empatou, Fluminense e Chapecoense empatou, Cruzeiro e Fortaleza empatou. Agora teve outro jogo agora que eu não me lembro. Corinthians e Santos, num jogo tecnicamente muito fraco, também empatou. O único que ganhou foi o Internacional. E nesse sábado abriu aí a rodada o jogo entre Grêmio e Botafogo. E é esse jogo que a gente vem falar agora. Tivemos mais 2 jogos também, lógico, não foi só Grêmio e Botafogo que abriu o domingo. Tivemos aí a vitória do São Paulo, que jogou no mesmo horário, ganhou do Atlético Mineiro de 2-0. E tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Goiás, que ganhou de 4-1 Atlético Paranaense. Goiás abriu o placar, mas acabou tomando a virada e tomou de 4-1. Mas o que a gente vai falar agora é o jogo entre Grêmio e Botafogo. Então, meu amigo torcedor gremista, meu amigo torcedor do Botafogo, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque o seu comentário. Então vamos lá, ser bem direto. Bom, algum momento da partida, o Botafogo sequer demonstrou que poderia ganhar o jogo? Para mim, teve. Teve um momento no primeiro tempo, depois que o Grêmio fez o gol, teve um momento do primeiro tempo que o Botafogo demonstrou uma vontade. Então foi um período do primeiro tempo que o Botafogo mostrou uma vontade. Só. Qualidade, muito pouca. Vou mandar um recado pro meu amigo Cristiano, acho que é Cristiano dos Santos, é um dos mais antigos inscritos aqui no canal, torcedor do Botafogo, que eu fiz um comentário sobre Grêmio e Botafogo, fiz um comentário dizendo que o Grêmio precisa de um goleiro, e meu amigo torcedor do Grêmio continua precisando de um goleiro. Porque toda vez que o Grêmio, numa partida decisiva, o Paulo Vitor dá um molengo-tengo. E hoje, partida mais tranquila, não era decisão do Campeonato Brasileiro, o Paulo Vitor deu uma falha enorme. Se a cabeçada do Diego Souza acerta o gol, era gol do Botafogo. Ele pulou catando borboleta. Vou continuar falando. É fraco. E eu vou dizer a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, meu amigo Cristiano, isso não é demérito. Eu não estou desmerecendo o Botafogo. Eu não estou desrespeitando o Botafogo, eu respeito muito o Botafogo. Muito, mas muito mesmo, não é pouco não. Respeito muito o Botafogo, é por isso que eu fico pé da vida com o que a diretoria fez com o Botafogo. O time que a diretoria deu pro Botafogo. O nível técnico do time do Botafogo é muito baixo. É um dos mais fracos que eu já vi. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo Cristiano, que ficou chateado comigo. Na minha infância, eu peguei aquele período do Botafogo que o Botafogo não ganhava absolutamente nada. Nada. E quando eu estava crescendo, meus 9, 10, 11, 12 anos, por este fato, do Botafogo não ganhar nada, há muito tempo sem ganhar nada, eu cresci, e toda a galera da minha época cresceu, vendo que o Rio de Janeiro tinha 3 times grandes: Fluminense, Vasco e Flamengo. O Botafogo a gente não colocava nesse patamar, a gente colocava o Botafogo num patamar parecido com Bangu e América, que naquele período de 80, o Bangu fez um time muito forte e o América também. O América quase que é campeão brasileiro.
O Bangu também chegou, ou seja, houve grandes jogos do América ganhando do São Paulo, lá na casa do São Paulo, ou seja, o Botafogo não era, para a minha geração que estava crescendo ali vendo futebol, não era. Depois a gente foi entendendo que o Botafogo era um gigante, que o Botafogo teve Garrincha, teve outros jogadores que o Botafogo ganhou muita coisa, mas naquele período não era. E depois o Botafogo foi crescendo. Quando chegou em 89, teve aquele gol do Maurício em cima do Flamengo, que quebrou uma sequência de falta de títulos do Botafogo. Depois teve o campeão brasileiro, o Botafogo, com o Túlio Maravilha. Eu acompanho muito o Botafogo, tá, meu amigo Cristiano? Muito. E eu não vou desrespeitar nunca. E o que eu falei, eu falo de novo. O Botafogo tem 2 goleiraços e o Grêmio não tem nenhum. O Botafogo tem o Gatito Fernandes e tem o Diego Cavalieri. Os 2 são muito melhores do que os goleiros do Grêmio. E vou continuar falando. Se o Grêmio quiser um bom goleiro e o Botafogo precisando de dinheiro como tá, porque tá devendo 2 meses de salário, 2 meses de salário, se chegar com dinheiro lá, talvez tenha negócio com o Botafogo. Isso não é desmérito, não. O Botafogo tá devendo um monte de gente, inclusive funcionário, filho. Aí eu que tô desmerecendo, o Cristiano, eu não tô desmerecendo o Botafogo, não. Se tem alguém que desmerece o Botafogo, são essas diretorias do Botafogo. Não sou eu, não, filho. Aí ele falou, pô, mas você falou de fulano de tal, do Moteco, fulano de tal. O Botafogo tem peças pontuais legais, mas muito pontuais. Mas o time é muito limitado. Muito. Não é pouco, não. O time do Botafogo é muito limitado. Isso não é desmérito. É simplesmente não ser cego. E o Grêmio fez um primeiro tempo ainda sentindo a eliminação. O primeiro tempo do Grêmio não foi bom. Eu não gostei. Eu estava vendo o jogo onde os comentaristas eram o Júnior e o Caio Ribeiro. Eu não concordei com o Júnior falou, que o Grêmio dominou o primeiro tempo inteiro. Discordo. O Grêmio não fez uma boa partida no primeiro tempo. O tanto que não fez que o próprio Maicon do Grêmio disse, não fizemos um bom primeiro tempo. Estamos abaixo. E eu não estou comparando o Grêmio com time nenhum. Eu estou comparando o Grêmio com o próprio Grêmio. Comparando o Grêmio com o que eu sei que o Grêmio pode jogar. E o Grêmio não fez um bom primeiro tempo. Se o Grêmio tivesse feito o primeiro tempo que fez no segundo, o Botafogo teria tomado uns 6. Então o Botafogo deu sorte que o Grêmio do primeiro tempo foi um Grêmio receoso. Foi um Grêmio que começou carregando pedra e durante o jogo o Grêmio foi quebrando a pedra aos pouquinhos, para tirar aquele peso. Fez o gol. Mas o Grêmio fez o gol e depois não atacou o Botafogo. O Grêmio fez o gol, mas não atacou o Botafogo. O Botafogo teve volume de jogo no primeiro tempo. Durante um período, foi para dentro, tentou, criou, quase que faz o gol, quase que faz o empate. Não foram muitas chances do Botafogo. Acho que o Botafogo teve, na verdade, chances de gol, teve 2. 2 chances de gol. Uma no segundo tempo, que o Paulo Vitor veio catando borboleta, que se a bola vai um pouquinho mais baixo, tinha entrado aqui, ó, no gol. Ele catou borboleta geral, quase que toma o gol. E no primeiro tempo, teve uma chance, um bate-rebate lá, o jogador do Botafogo deu um voleio, quase que o Diego Souza faz o gol, mas na verdade acho que tinha batido na mão dele, mas a bola não entrou. Então, quase. Só isso que o Botafogo fez. Mas teve um volume de jogo, tentou muito. E não é demérito que eu vou falar, não, tá, meu amigo torcedor botafoguense? O Botafogo teve volume de jogo, mas porque o Grêmio não estava com a cara do Grêmio que a gente conhece. Fez o gol, mas ficou naquele receio. Não sai. Alguns jogadores não saíram bem, o Cebolinha não estava bem. O Luciano entrou bem por ali, deu até o passe pro gol. O Maicon estava infiltrando bem, mas alguns pontos não estava legal. Não é que os jogadores estavam mal, mas você sentia uma certa angústia dos jogadores do Grêmio que tinha que passar com o futebol. Essa escalação do Grêmio tem mais cara do Grêmio.
Essa escalação do Grêmio tem mais cara do Grêmio. E um outro detalhe, meu amigo, torcedor do Grêmio, você pode não concordar com o que eu vou falar. Acredito que você não vai concordar. Mas na boa, juntando o lateral Leonardo, que está machucado, com o Galhardo, não dá o Léo Moura só com uma perna. Na boa, não dá. Eu lembro muito bem do Leonardo jogando, fez alguns gols que ele puxa para dentro, ele marca bem, ele tem a composição física, mas ele não tem a metade da qualidade técnica do Leonardo Moura. Não tem a metade. Tá ali no Grêmio, quando ele voltar, vai ser titular, mas o Grêmio precisa de um lateral direito. Lateral direito. Você vê a diferença do Léo Moura com 41 anos, já com cabelo grisalho, jogando bola, pro Galhardo. Até mesmo pro Leonardo, que a torcida do Grêmio gosta muito, mas para mim ele também é limitado. Ele é muito esforçado, mas ele não é do nível do Leonardo Moura. Não é. Não é. Então o Grêmio precisa de um lateral direito. Você viu o Leonardo Moura jogando, a diferença que é. É um absurdo, é um abismo. Então o Grêmio fez no primeiro tempo, assim, com ressaca. Aquele primeiro tempo de ressaca. Foi aquele primeiro tempo de ressaca, fez o gol, depois deu uma recuada, o Botafogo deu uma crescida, o Grêmio foi se encaixando, foi melhorando, mas não foi um grande primeiro tempo do Grêmio. E o Botafogo fez no primeiro tempo, assim, dentro das suas limitações, até razoável. É razoável. Então, o Júnior falou, não, o domínio foi total do Grêmio. Eu não vi no primeiro tempo esse domínio total do Grêmio. O Grêmio foi melhor? Foi, mas não foi um domínio total. O Botafogo teve um momento, mesmo com suas limitações, que deu uma abafa ali no Grêmio e quase que tentou o gol. E quase que fez o gol. Mas o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, mas não muito melhor. No segundo tempo, não. No segundo tempo, foi uma saraivada. O Grêmio fez 2 gols no segundo tempo, mas poderia ter feito 3, ter feito 4, ter sido 5. Poderia ter sido um massacre. Poderia ter sido uma goleada histórica. Se o Grêmio atua no primeiro tempo igual atuou no segundo, teria goleado de 5. Sem fazer muita força, porque teve um determinado momento, meu amigo torcedor botafoguense, que tem que enxergar a realidade, que o Grêmio não estava correndo, o Grêmio estava indo pro ataque, tocando a bola andando assim, ó. E o Botafogo não marcava. O Grêmio não estava precisando botar intensidade no jogo. Não estava botando intensidade. A tamanha facilidade que o Grêmio estava encontrando de tocar a bola. 1, 2, 1, 2, toca para cá, toca para lá. Pai, entrar na área, chuta. Não tinha intensidade. Não é que o Grêmio não queria. É porque o Grêmio não precisava. Porque estava tocando. O Botafogo não marcava. Quando o Grêmio começou, parece que a nhaca da ressaca, né? A nhaca da ressaca vai saindo pelos poros. Aquela coisa ruim vai saindo pelos poros. E o sangue só começa puro a circular. O Grêmio vai melhorando, vai botando intensidade, começa a marcar em cima, não deixa o Botafogo sair. Aí começa. Plá, 1, 2. E se faz isso há mais tempo, faria 4, 5. Então, inconteste a vitória do Grêmio. Inconteste a vitória do Grêmio. Eu vou te dizer, Botafogo deu sorte que o Grêmio jogou a lá Grêmio no segundo tempo. Que se joga no primeiro, teria tomado em 5. Então, o Grêmio, como eu falei, para mim, o Grêmio vai chegar no G4. Para mim, o Grêmio vai chegar no G4. Tem um jogo aí complicado contra o Vasco, depois tem o Grenal, que é um campeonato à parte, né, como diz no Sul. E o Botafogo tem uma parada complicadíssima. A tabela do Botafogo é bem complicada. O Botafogo na próxima rodada, ele pega, deixa eu ver aqui, o Botafogo pega o Cruzeiro em casa, confronto direto. Depois o Botafogo pega o Santos fora de casa. E depois o Botafogo só pega o líder do campeonato. Então a tabela do Botafogo é muito complicada. Com este futebol, sim.
não tô desmerecendo. Não tô desmerecendo. Mas o Botafogo corre muito risco. Aí vamos lá, meu amigo torcedor. Do Grêmio, o Grêmio saiu a ressaca no primeiro tempo e voltou o Grêmio que a gente conhece mais no segundo tempo. Boa partida, com movimentação, o Cebolinha caindo pelo meio, de vez em quando mudando um pouco, o Tardelli pelo lado esquerdo, o Luciano centralizado, aí colocou o PP pelo lado direito e o Cebolinha ficou mais centralizado, ou seja, uma movimentação ali, o Maicon chegando, o Mateuzinho chegando também, de vez em quando um criava, o outro criava, ou seja, voltando, aí Lorinho, o Jeromel e o Kahneman não falharam, quem continuou falhando é o Paulo Vitor, mas até aí para mim não tem novidade. Então, parabéns ao Grêmio. Bola para frente. Passou. A eliminação já foi. Levo fé no Grêmio. O Grêmio tem que ser representante do Brasil na Libertadores do ano que vem. Senão a Libertadores fica sem graça. O Grêmio tá lá. O Grêmio tá agora aqui com 44 pontos. Um ponto atrás do Corinthians, que não merece estar ali no G6. Que não tá jogando nada. Não tem futebol para isso. Eu acho que em pouco tempo, mais umas 2, 3 rodadas, que o Corinthians sai desse sexto lugar e o Grêmio entra. E o Grêmio não vai precisar de, na minha concepção, uma vaga a mais para a Libertadores. Sendo só 6 vagas. 6 vagas não, sendo só 5 vagas. Porque o líder do campeonato, pela pontuação, ele já está entre os 6. Mesmo que o líder do campeonato não ganhe a Libertadores, pela pontuação que tem, ele já está entre os 6. Então só faltam 5 vagas. Pode voltar 6 se o líder do campeonato for campeão da Libertadores. Aí vai abrir mais uma vaga. Mas esquece isso, são 6 vagas. Agora são 5, porque pela pontuação, como eu falei, o líder do campeonato já tem uma vaga garantida na Libertadores pela pontuação. Ele não perde a sexta colocação para ninguém. Então, a sexta colocação, então uma já está determinado ali. Então, o Grêmio tem 44 pontos. Tem confronto direto aí com o Internacional, depois do jogo contra o Vasco. Então, isso pode mudar. Não estou falando se é melhor ou pior, mas eu acredito que o Grêmio possa ficar entre os 4. Tá? Possa ficar entre os 4. Posso. Quem, para mim, sai ali? Na minha concepção, acho que a briga maior do Grêmio é com o São Paulo. Com o São Paulo ali, por aquela 4ª colocação. O Santos já está ali, é uma diferença maior, já está com 8 pontos de diferença para o Santos. É muito. Pode tirar? Pode, mas é muito. Para o São Paulo é menos, está ali uma diferença de 5 pontos, que é tirar e faltando 10 rodadas. E o Botafogo está ali com 33 pontos, 3 jogos dificílimos pela frente, estando apenas 4 pontos na frente do primeiro time na zona de abaixamento, que é o Cruzeiro. Que, por sinal, o Cruzeiro merece cair, mas tem um time melhor do que o do Botafogo. Então é complicado. Então o Botafogo não dá para repensar, tem que ir vai jogar essas 10 rodadas com o que tem. Agora, vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor botafoguense. O Carly é ruim, pô. A torcida do Botafogo venera o Carly, mas o Carly é fraco. O Carly é fraco. Eu sempre falo, o Carly é fraco. Não é porque ele falhou hoje. O Carly é fraco. O Carly tem momentos esporádicos. Vai lá e mete um gol de cabeça. Eu não entendo até hoje o que é que o Carly faz no ataque. O Botafogo está atacando, o Carly ele não tem habilidade nenhuma para estar no ataque. Juro que eu não entendo. Ele tem uma dificuldade para dar passe. Eu não sei o que é que ele faz no ataque. Teve uma que bateu na mão dele, ele todo enrolado. Ele faz mais ou menos sistema defensivo, não fica ali atrás. E ele complica o zagueiro que está com ele, que é o garoto Gabriel, que se enrola todo. Não é porque ele errou hoje, ele entregou o ouro, mas ele é fraco. Ele não é. Aí você pega os zagueiros que o Botafogo já teve, vou dizer um que não era um cracaço, mas eu gostava muito, o Gonçalves. Não dá nem pra comparar, pô. Não dá nem pra começar. O cara não amarra a chuteira do Gonçalves, pô. Não amarra a chuteira do Gonçalves. Então você fala, ele não é bom zagueiro.
Não é bom zagueiro. O Botafogo merece mais. Mas é o que tem. É o que tem. Isso não é de respeito. Isso, eu tô sendo simplesmente... Tô enxergando o óbvio. E eu gosto muito do Botafogo. Eu não tô desmerecendo, não vou desmerecer o Botafogo nunca. Tá bom? Meu amigo Cristiano, que acompanha o canal aqui há um tempo. Eu não tô desmerecendo nunca. Mas o time do Botafogo é muito limitado. É um dos mais fracos do brasileiro. Se você pegar o elenco do Botafogo, você vai ver que, na minha concepção, o elenco do Botafogo só é melhor do que o elenco do Avaí, o elenco da Chapecoense e talvez o do CSA. Minha concepção. Isso é demérito? Não. Eu estou sendo sincero. Sincero. O elenco do Botafogo é muito limitado. Muito, não é pouco. E não tem ataque, não tem meio. Tem alguns jogadores de meio campo ali? Tem. Mas é muito limitado. Você pega o Cícero lento, Diego Souza lento, o João Paulo que é bom jogador, mas é lento. O lateral ali que entrou, mais ou menos. A zaga, lenta. Porra, cara. Quer o quê? Quer que eu fique mentindo só para agradar a torcida? Não dá. Então, meu amigo torcedor do Grêmio, parabéns ao Grêmio. Tirou nhaca, tirou a coisa ruim do sangue. Sangue do gremista, né? Sangue azul do gremista, ali partindo para dentro. Já a bola passando, agora é pensar no Vasco, pensar e ficar entre os quatro. E o Botafogo? Bola para frente, esperar o próximo jogo. Só que uma coisa tem que melhorar. Tecnicamente, esse time do Botafogo não melhora até o final do ano. Pode melhorar um pouco tática. Agora, uma coisa que tem que melhorar é a vontade. Muitas vezes nesse jogo a impressão que dá é que o Botafogo não tinha vontade nenhuma de jogar. O Botafogo não estava marcando. O Grêmio não precisava nem correr, estava tocando a bola andando. E o Botafogo não conseguia tomar a bola do Grêmio. Então, tem que ter um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de amor à camisa. Tá boa? Porque hoje o Botafogo se livrou de tomar um vareio de negócio de 5 para cima. Tá? Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais. E meu amigo Cristiano, eu não vou desrespeitar o Botafogo nunca. Nunca, 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 tá? O que eu falei foi em relação a jogadores que o Botafogo tem. O lateral direito é bom lateral. O goleiro, são 2 bons goleiros. É o que eu falei. Ah, tá desmerecendo que tá oferecendo. Não tô oferecendo. Dirigente não vai escutar a mim. Mas eu tô falando que o Botafogo tem algumas peças, mas também tá duro, não tem dinheiro. Ah, para ano que vem vamos formar a SA, para ano... Pô, tem que pensar esse ano. Os funcionários do Botafogo estão sem salário, os jogadores do Botafogo estão sem salário, não tem que pensar pro ano que vem, tem que pensar para esse ano. Resolve como? É isso que eu tô falando, tá entendendo? Meu amigo Cristiano, não é de respeito. Não é de respeito. De respeito é ver o trabalhador, igual os jogadores do Botafogo, e os funcionários, não ter o seu pagamento no final do mês por causa da diretoria do Botafogo. Isso é de respeito. Um grande abraço aí a todos e parabéns ao Grêmio, bola pra frente e levo fé em você, Grêmio, entre os 4 primeiros, porque merece, tem bola pra isso. Tamo junto, um grande abraço, fui!